Você acha que violência doméstica é apenas agressão física? A mulher agredida tem mais direitos no divórcio? E as medidas protetivas realmente dão resultado? E quando as autoridades são comunicadas, você acha que elas fazem pouco caso? Este assunto você vai saber na nossa entrevista com o Dr. Paulo Vinícius, no nosso podcast. Doutor, por favor, vem com a gente. Olá, amigas e amigos, sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor. Estamos aqui para falar desses assuntos interessantes, recebendo a visita do Dr. Paulo Vinícius Zinsley. Bom dia, doutor. Como é que tá? Bom dia, doutor José. Estou bem. Muito obrigado. Então, o doutor Paulo Vinícius, ele vai falar conosco hoje sobre violência doméstica, um assunto que está muito em voga, né? Principalmente com acontecimentos recentes envolvendo uma famosa apresentadora de televisão, né? Mas é um assunto que, assim, afeta o dia a dia de muitas pessoas, pessoas simples em geral, né? Que vivem esse drama, né? E ele é muito, assim, versado no assunto, atuando nessa área, já tendo, assim, atuado em mais de 100 casos de violência doméstica, né? E o Dr. Paulo Vinícius Zinsley, ele é bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo, com pós-graduação em Direito de Família, tendo apresentado o TCC sobre diversas formas de violência doméstica no divórcio litigioso. Ele é professor universitário em 2 universidades e, assim, está atuando sempre nessa área e qualificado, é claro, para falar desse assunto conosco hoje. Doutor, a violência doméstica, né, acho que é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje, né? Sim. E o que pode ser considerado violência doméstica? É apenas uma agressão física, brutal? O que é violência doméstica para a nossa legislação e como que os tribunais têm tratado isso, os legisladores também? Muito bom dia. A violência doméstica nada mais é de qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral e patrimonial. Isso são o que é considerada a violência doméstica. Então são vários tipos de violência doméstica. Eu tenho a física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. O perfil da vítima, tá? A violência pode afetar pessoas de qualquer idade, classe social, raça, etnia ou orientação sexual. No entanto, as mulheres são as principais vítimas. E quem que geralmente agride as mulheres? Geralmente é o homem, tá? Por ele exercer um poder de controle sobre a vítima. Ele pensa que exerce esse poder e isso demanda a violência doméstica, a agressão da violência doméstica. Esses itens, assim como violência patrimonial, até psicológica, eles foram mais regrados mais recentemente, né? Foram introduzidos na Lei Maria da Penha, né? Sim, a legislação da Maria da Penha é de 2006, tá? Apenas em 2021 foi alterado o Código Penal para que a violência patrimonial e a psicológica ingressasse no artigo 147b do nosso Código Penal. Então ficar assim pressionando a mulher a renunciar a direitos, assim, e com ameaças, assim, passou a integrar, é um crime, né? Sim, é um crime grave, tá? Porque entre o casal não pode haver nenhum tipo de ameaça, coação, ou seja, o patrimônio tem que ser decidido entre o casal. O que muitas mulheres fazem? Outorgam uma procuração para o marido e esse passa a gerir todas as contas, não prestando contas à esposa, porque entende, o patrimônio é do casal, se eu pedir uma prestação de contas para o meu marido, ele vai brigar comigo, então não quero causar nenhuma celeuma no casamento. Quando a mulher vai verificar isso, ela já sofreu um abalo financeiro. Caso da Ana Hickman. Aí a coisa já não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. E ele, quando ele é contestado assim para prestar conta, fica bravo, né? Sim, fica bravo. Porque o homem geralmente fica bravo? Porque nós estamos numa sociedade patriarcal e uma sociedade
infelizmente, machista. Então, nada no relacionamento tem que ser escondido. Tudo tem que ser às claras. Mas, infelizmente, no relacionamento, muitas pessoas não conversam da parte financeira com o seu cônjuge. Muitas vezes é só o marido que detém o cartão de crédito e não a esposa. Isso também é uma causa de violência patrimonial, ao qual, se o marido tem o cartão de crédito, nada mais justo do que a esposa também ter esse cartão de crédito. Então, assim, seria para os regimes de comunhão de bens parcial ou então total, né? Que seria exigido, né? Sim, o regime indefere, porque o que nós estamos falando é uma saúde financeira do casal, ao qual todo mundo tem que saber, o casal tem que entender qual que é o seu direito e seu dever. E um tem que ajudar o outro. E não existe aquela situação que a mulher precisa pedir para o marido, olha, eu preciso de dinheiro para comprar uma roupa. Na década de 80 isso era comum. Hoje não. Ela já pode exigir, né? Hoje ela já pode exigir. Eu tive um caso assim, extrajudicial, né? Num sistema assim de julgamento assim de uma instituição em que o marido ele proibiu a mulher de usar a internet, né? Isso hoje em dia seria considerado um crime. É considerado um crime. O não uso da internet ou a proibição nada mais é do que um fator psicológico. Olha, você não vai usar a internet. Olha, você não vai sair com esse vestido, com essa mini saia. Isso é o quê? Nada mais é do que um fator psicológico, tá? E moral que ele exerce sobre a mulher. Essa questão da mini saia aí é bem polêmica, né? Porque assim, no relacionamento existe uma coisa chamada ciúme, né? Sim. E às vezes, então o marido hoje em dia não teria direito a ter ciúmes da esposa, de ela sair de uma forma assim meio muito assim provocativa para os homens. Olha, os ciúmes, tá? Se ele for um ciúmes sadio para o relacionamento, tudo bem. Agora, ser um ciúmes excessivo, ao qual o marido vira para a esposa e fala: você não vai com essa roupa porque está curta. Muitas vezes a saia ela está no joelho, mas o marido entende que uma saia no joelho está sendo provocativo, que os outros homens vão olhar. Então, também nós precisamos ver qual que é o perfil do agressor. Porque muitas vezes o agressor tem uma autoestima baixa, sofre problemas psicológicos, psiquiátricos. Então, para ele, independe o tamanho, ele acha que está indecoroso. Qualquer coisa para ele vai ser o motivo de ficar agitado, né? Vai ser o motivo de ficar agitado. A psicologia fala muito de gatilhos. Isso nada mais é do que um gatilho explosivo para ele. E quando a pessoa assim, ela tem um problema psicológico, né? O doutor falou assim, o agressor tem alguns problemas com o próprio autoconhecimento dele, a própria mente dele não é muito bem assim ajustada, né? Isso aí atenua em alguma coisa o ato de violência quando ele pratica? Atenua, ele pode ser atenuado, desde que o agressor, tá, passe por psiquiatra, psicólogo, semanalmente, porque hoje o que os tribunais entendem, a pessoa comete a violência doméstica, corre para um psiquiatra ou para um psicólogo, pede um remédio e fala que foi um gatilho, mas isso daí nunca foi um gatilho, tá? Porque acontece isso corriqueiramente. E a vítima, que nada mais é que a mulher, ela sabe, e todas as pessoas que a cercam sabem que ela sofre violência, porque a violência ela deixa marcas, tanto intrínsecas como extrínsecas, tá? Vou dar um exemplo das marcas. Violência física, hematomas. Muitas vezes a mulher não usa uma blusa curta, sempre de manga longa, porque pode ter lesões nos braços, sempre estar de calça jeans, pode haver agressões nas pernas. Nós temos então as lesões físicas e graves, tá?
que a mulher sofre: hematomas, tá? A mulher pode sofrer problemas psicológicos, tá? Como depressão, síndrome do estresse agudo, síndrome, o estresse pós-traumático. Ela também pode acabar tendo um isolamento social, se afastar. Tudo isso nada mais é do que as consequências da violência doméstica. Então, uma mulher que às vezes era alegre, ia nas reuniões familiares, tinha vários amigos, ela acaba se isolando. Isso seria mais ou menos um assédio moral que o marido pratica com ela, né? Aquele chamado de relacionamento tóxico, né? Sim, o relacionamento tóxico é muito ruim, porque acaba sendo explícito para as pessoas que a cercam, e muitas vezes essas pessoas chegam na vítima e perguntam: você está sofrendo algum tipo de violência? E ela, por vergonha, receio, ela acaba negando. Nós também tivemos uma evolução gigantesca agora para quem reside em condomínio, quando o agressor começa a gritar, esbravejar ou brigar com a mulher, o síndico é obrigado a ligar para 190 e denunciar a violência doméstica. Porque se ele não denuncia, ele está sendo o quê? Coautor de não informar essa violência doméstica. Então, hoje em dia, essa denúncia da violência doméstica ela passa a ser uma responsabilidade social. Qualquer pessoa que presencia é obrigada a denunciar? No âmbito condominial, é obrigado. Fora disso, não. Fora disso, hoje não. Mas o que acaba acontecendo? Muitas vezes as mulheres sofrem violências sexuais do próprio marido. Muitas vezes as mulheres não querem ter a relação sexual naquele determinado dia porque ela não está muito bem e o marido a força. Muitas vezes a pessoa vai no médico e relata isso para o médico. E é dever do médico, tá, relatar para o hospital e o hospital encaminhar isso para as autoridades competentes para apurar. Que isso aí já seria equiparado ao estupro, né? Que seria comparado ao estupro. Mas Então, muitas vezes acaba acontecendo. mas nesse caso assim, da intimidade, assim, dessa vida íntima, é muito raro, né? As mulheres denunciarem isso, né? Sim, muito raro devido à vergonha. Por quê? Infelizmente, nossa sociedade é patriarcal, é machista. Então, assim, quais seriam as principais causas da violência doméstica? Não apenas, a gente já falou assim dos desvios da personalidade do homem, né? Mas e questões sociais também, né? O próprio machismo. E quais seriam assim as principais causas identificadas por que o homem agride a mulher? Nós temos um problema de alcoolismo e drogas. Esse é um dos principais fatores. Nós temos relações desiguais de gêneros, ao qual o homem sempre se coloca em poder de superioridade em face da mulher, seja ela física ou seja ela financeira. Também, quando a mulher passa a ganhar um pouco mais que o homem, tá? Isso daí acaba acontecendo várias brigas, porque o homem se sente inferiorizado. Então, a pessoa, o homem, ele tem uma baixa estima. Então isso deve tá aumentando muito, né? Que hoje em dia as mulheres estão ganhando muito espaço no mercado de trabalho e já não é tão incomum as mulheres ganharem mais do que o homem, né? Hoje, nós podemos pegar o nosso meio social, a OAB. Hoje, nós temos mais mulheres advogadas do que homens advogados. Então, nós temos o quê? Que trabalhar isso, ter uma educação e explicar que no relacionamento, tanto o homem pode ganhar mais que a mulher, como a mulher pode ganhar mais que o homem. Agora, para passar de uma cultura assim patriarcal, paternalista, para se acomodar com isso, acho que vai levar algumas gerações, né? Eu acho que não vai ser uma coisa tão rápida, né? Olha, eu creio que em 5 ou 10 anos isso está totalmente mudado devido ao aceleramento da tecnologia, das informações, as mídias
Então hoje abrimos o computador, fazemos um Google e sai lá, olha, o que é violência doméstica, o que não é violência doméstica e os canais de informação. Mas o que é mais importante para mudar isso? É uma educação. Desde a pré-escola, nós temos que ter uma educação jurídica para que as crianças já cresçam com esse pensamento. Olha, menino não pode bater ou não pode brigar com a menina. Isso proibido. Então, só que a partir da educação. Nós também precisamos também mudar a nossa legislação. Porque a nossa legislação, tá, pune, infelizmente, como o doutor falou, sobre a violência psicológica. A pena da violência psicológica, tá, iniciou em 2006. Só em 2021 é que tivemos o quê? A violência psicológica inserida, tá, como um dos fatores de violência doméstica. A pena, pasmem, de 6 meses a 2 anos. Isso é reclusão. Isso é uma pena de menor potencial ofensivo. Dá, infelizmente, juizado especial criminal. Então o cara vai pagar uma cesta básica aí? Uma cesta básica, pintar o muro de uma escola ou fazer um trabalho social. Isso é ruim. Se a legislação fosse dura, não teríamos tanta violência doméstica. Nós também temos as instituições de segurança pública, tá? Elas não acolhem a mulher na hora que ela vai fazer a denúncia nessa delegacia. Isso é muito comum, né? Muitas cidades do interior não temos a delegacia da mulher. Ela tem que prestar uma queixa-crime através de um homem. A mulher, ela foi, infelizmente, agredida por um homem. Ela vai numa delegacia. Muitas vezes é um homem que vai colher o depoimento dela. Ela já está fragilizada. Prestar um depoimento para outro homem é totalmente frágil. A mulher fica com medo. E também temos que ter serviços de assistência social que acolham essa mulher quando ela for agredida. E muitas vezes acontece também, né, doutor, que a mulher se dirige a um órgão público, a uma delegacia, para fazer uma notícia-crime, né, fazer um BO, o famoso BO, e o próprio escrivão ali já começa a pré-julgar ela, né? Mas Sim. o que você fez para acontecer isso, né? Não é raro acontecer isso, né? Sim, inclusive para lavrar o boletim de ocorrência, muitas vezes a mulher, nós temos que ir na delegacia juntamente com a mulher, porque muitas vezes a pessoa que está preparada para colher o depoimento, ela comete vários deslizes, tá? Inclusive coagindo a mulher, olha, sabe, seu marido pode ser preso, é isso mesmo que você quer? A mulher, ela foi agredida. A mulher, ela sofreu uma pressão psicológica. Quando essa mulher percebe que está anos sofrendo pressão psicológica, ela se liberta, ela vai para a delegacia e chega lá na delegacia, infelizmente temos essas autoridades. Joga um balde de água fria. Joga um balde de água na fria. insurreição dela, né? Sim. Isso é normal, né? Acontecer. Acho que as autoridades têm que prestar mais atenção nisso, né? Com certeza. Se não tiver a delegacia da mulher numa cidade, às vezes não tem condições de ter pelo menos uma pessoa que seja mulher para atender esses casos, né? Sim, igual. No início, nós sabemos hoje que uma mulher, quando ela sofre qualquer tipo de violência, o que a mulher tem que fazer? Ela tem que fazer um X na mão, como esse aqui, ó, em órgãos públicos, tá? Ou no meio social, ou num bar. Para quê? Para que a pessoa veja que ela está sofrendo violência doméstica. Uma violência tanto doméstica ou como não doméstica, porque muitas vezes eles vão jantar, tá? Acontece qualquer discussão na mesa, o agressor aperta o braço da esposa ou da sua companheira. Isso também é uma violência doméstica. Então, esse X aí é importante. Pode mostrar de novo, doutor?
Então, ó, você que está vendo aqui no nosso programa, você que é mulher, né? Se estiver submetida a qualquer tipo de violência, né? E num local público, faça um X, né? Faça um X, porque é o sinal de que você está sendo agredida e as pessoas que não, em geral, já ficam sabendo disso. Então, pode ser feito com batom, né? Na hora, né? O batom é muito Sim, fácil de fazer um X com batom, uma sim. caneta. Então, dê o sinal, né? Então, vamos aproveitando aí para comentar sobre esse assunto. Se você já sofreu violência doméstica, você que é mulher, se você já denunciou ou não, coloque aqui no nosso comentário, né? E vamos aproveitar aí para se inscrever no canal, que ainda não fez, ativar o sininho, né? E deixar o like. Continuando, doutor. Nós já falamos assim das causas, né, principais. E quais são as principais consequências da violência doméstica? Como isso afeta a mulher, a vida psicológica, a vida profissional, a vida dela mesmo como dona de casa? Quais são as piores consequências dessa violência? A mulher, ela se sente totalmente fragilizada, tanto fisicamente como psicologicamente. Muitas das mulheres carregam marcas, cicatrizes, tá? Tem que passar por tratamentos psicológicos a vida inteira, porque uma marca, toda vez que ela vai tomar um banho ou vai verificar o seu braço, muitas vezes a pessoa fez um risco de faca, ou deu um tiro, ou fez alguma coisa que lesionou ela. Toda vez que ela vai ver esse hematoma, ela vai se sentir, vai relembrar o que ela sofreu. Certo, e além assim dessa questão da educação, né, que o doutor já colocou, de educar as crianças desde cedo a não praticar a violência doméstica, a ter mais respeito, né, pelas mulheres, né? Quais são outras formas de enfrentamento que são possíveis para diminuir esse problema? Ó, primeiro a gente precisa, o enfrentamento é a igualdade de gênero e a educação. Falar sobre violência doméstica, seja nas mídias escritas, nas mídias faladas, nas mídias digitais. É pouco caso que nós vemos falar, repercussão, ter debates disso. Outra coisa é encorajar as vítimas, tá? Para denunciar o seu agressor, porque muitas vezes ela não está sendo a primeira vítima. Pode ser que em relacionamentos anteriores o agressor praticou os mesmos atos e ninguém o denunciou, tá? Nós temos um caso aí do Thiago Brennan, tá? Que está preso hoje e que, infelizmente, mais de 40 vítimas sofreram violências desse tipo. Então essa falta de comunicação, né, às vezes por um temor da mulher, por uma vergonha, no fim acaba contribuindo para que o problema se torne mais ou menos insolúvel, né? Sim, nós também temos que apoiar as vítimas, tá? Da violência doméstica, tá? Ela tem que receber um apoio psicológico, um apoio jurídico, um apoio social. E muitas vezes ela não recebe. Também nós temos o telefone 180, tá? Se a mulher sofrer violência doméstica, ligue no 180 ou ligue no 190. Muitas vezes a mulher tem medo na discussão, tá brigando, pega o telefone, olha, meu marido tá me agredindo. Se ela fizer isso, ela não sabe se o marido pode vir com uma faca, com um revólver. O que ela pode fazer no momento da discussão? Vamos parar de discutir, vamos pedir uma pizza, vamos pedir uma esfirra. Eu sei que é difícil. Passa a mão no telefone, liga 190 e fala: olha, eu quero uma pizza, eu quero um refrigerante. O próprio 90 vai identificar a casa, que ninguém liga para o 90 para passar trote, para pedir pizza, para pedir um iFood, e vai 190 na casa da pessoa. E os policiais já estão preparados para ver esse tipo de pedido e saber que é violência, né? Já estão preparados. E assim, no caso do 180, que é específico para isso, não basta uma ligação ali para ele já tocar o alerta, porque 180 seria só para esse caso de violência, né? Sim, é que 180 ela tem que passar por uma triagem, relatar o caso, e aí ela
o 180 envia uma viatura, mas muitas vezes ela está com o agressor dentro da própria casa dela. Então, mas no caso assim, talvez fosse necessário ter um sistema em que a pessoa apenas ligasse, sem ter que falar nada, até escondido ali, e eles Sim, identificaram, ó, tem uma ligação de tal local. sim, Passar ali apenas para dar uma olhada. Acho que deveria sim, ser mudado isso aí, né? sim, Porque ela está sendo agredida e ela conseguiu pegar o celular. Ela não vai ter tempo de ficar conversando ali, dizer o que está acontecendo. Ela dá 180, acho que teria que ter algum tipo de mecanismo assim que pudesse sim. já. Se bem que muita gente pode dar trote, né? Mas eu acho que o sistema de trote hoje diminuiu muito na polícia militar. Eu converso muito com policiais militares, diminuiu muito. Eles conseguem identificar, É, né? tá? Eles conseguem. E hoje, se for em um prédio, geralmente os prédios estão interligados nas bases da polícia militar. Então, o próprio policial militar já aciona o porteiro do prédio. Olha, tem um casal no andar tal? Ah, tem. Então, já identifica, Ah, isso é mais fácil, né? já é mais fácil. Agora a gente falou assim da prevenção, da consequência, meio de enfrentamento, né? Mas também tem uma parte jurídica que muitas pessoas às vezes não têm muito conhecimento e sempre fazem perguntas sobre isso, né? No caso do divórcio, o casal, a mulher está sendo submetida de violência doméstica constantemente, então ela vai pedir o divórcio. Sim, O divórcio hoje não é como antigamente que o outro tinha que concordar. Hoje basta que um queira. sim. Mas quais são os efeitos de a mulher ter sofrido de violência doméstica no processo de divórcio? Isso tem algum efeito patrimonial ou não tem? Como que fica isso? Em primeiro lugar, quando a mulher sofre a violência doméstica, tá? Ela lavra um boletim de ocorrência, tá? E ela mesmo no próprio dia ela já pede a representação e fala que está temerosa com relação ao marido, tá? Esse boletim de ocorrência vai para o fórum, existe lá a promotora pede o afastamento do lar e 99% dos juízes concede o afastamento do lar, tá? Então, a pessoa sofreu uma violência doméstica numa sexta-feira à noite, fez o boletim de ocorrência na sexta-feira à noite, no sábado tem o plantão judiciário, tá? Um promotor e um juiz já analisa e no próprio sábado, domingo, já manda um oficial de justiça de plantão intimar a pessoa para que ela se retire do lar, tá? Pede o afastamento do lar, tá? Isso é o primeiro. A pessoa que agride a mulher, tá? Ela tem que se afastar do lar. É uma medida judicial que a Maria da Penha, tá? Amparando as mulheres, o juiz concede esse afastamento do lar, tá? E aí, ao final, tá? Vai verificar se foi mesmo caso de violência doméstica ou se não foi caso de violência doméstica. 95% é caso mesmo de violência doméstica. Ele se afasta do lar. Com relação ao efeito patrimonial, hoje, infelizmente, nós não temos uma legislação, tá, que regula, que fala, olha, a pessoa que praticou violência doméstica, se tiver um único lar, tá, ela perde o direito à moradia. Infelizmente não. Mas existe um projeto de lei, tá, que está no Congresso Nacional para ser votado, ao qual fala que o agressor que comete crime de Maria da Penha e é condenado, perderá o bem imóvel aonde o casal reside. Perderá em favor da mulher. Perderá em favor da mulher, mesmo que seja um único bem. Um outro ponto também é com relação à guarda dos filhos. Hoje nós temos a guarda compartilhada, que o casal compartilha toda a educação, o ônus e o bônus que um filho proporciona. Com a violência doméstica, hoje o marido perde a guarda compartilhada. Não tem direito a requisitar isso. Não tem direito a requisitar a guarda compartilhada. Vai ser a guarda unilateral, tá? Dependendo da violência doméstica, o pai pode até perder o pátrio poder sobre a E o direito criança. de visita também. O direito pode de perder o direito de visita, se ele chegar a cometer um feminicídio,
contra a sua esposa ou companheira, ele perde o direito ao pátrio poder das visitas. Isso passaria para os avós, no caso, para Passaria, alguém, para algum passaria parente. para os avós. Porque também é injusto ele assassinar a mulher e ficar com a guarda dos filhos, né? Sim. E assim, no caso assim, de um divórcio em que tem havido violência doméstica, né? Na própria ação de divórcio, a mulher não poderia pedir reparação de danos morais? Pode ser pedido reparação de danos morais e os nossos tribunais têm concedido indenizações de no mínimo R$ 5.000, tá? O máximo vai depender do patrimônio do casal, a saúde financeira do casal. Então, cada caso, o Poder Judiciário atua de uma forma diferente. Uma pessoa que ganha R$ 5.000, pode ser que o juiz arbitre um dano moral de 3.000. Diferentemente de uma pessoa que ganha R$ 100.000, é um auto industrial, se arbitrar R$ 3.000 não vai fazer diferença para essa pessoa. E sim é o quê? É o binômio possibilidade e capacidade financeira. E no caso assim da mulher ter sofrido lesões assim que deixem cicatrizes ou então até a perda de uma função, ela poderia no processo impedir uma indenização pelos danos materiais, no caso. Seria possível? Pode pedir uma reparação, tá? Nós chamamos de dano estético. Se ela sofreu, muitas vezes a pessoa perfura a sua companheira com objeto pérfuro cortante, tá? E a pessoa pode pedir uma cirurgia plástica e o judiciário tem concedido isso porque nada mais é do que uma reparação para que a mulher ou a agredida não fique toda hora olhando aquela cicatriz e rememorando o que sofreu na mão do agressor. Até um dano psicológico aí, né? Porque aquilo Sim. fica marcado no corpo dela, né? Olha, são memórias e imagens que isso, mesmo a terapia, nunca vai apagar da mulher. Doutor, eu não sei se existe alguma estatística aqui no Brasil. Quais são as regiões onde a violência doméstica é maior? Olha, hoje eu posso falar que em todos os locais do Brasil a violência é gigantesca. Posso falar que na região norte nós temos muita, tá? Em torno de 40% da população sofre algum tipo de violência doméstica, tá? Na região sul nós temos por volta de 12%, 13%. Na região sudeste, em torno de 25%. Na região centro-oeste, 16%. E na região nordeste, acho que eu falei, não foi? Do norte, né? Na região nordeste, por volta de 27%. Então a região norte é que tem mais incidência, 40%. 40%, mas a gente está pegando o número da população em face... É 40% da população, né? Isso, proporcional à população. E tem alguma explicação para isso? Porque de haver tanta diferença, por exemplo, o sul, só 12%. Sim. É aonde chega mais, aonde chega menos informação, as pessoas sofrem mais violência doméstica. E acho que também tem mais dificuldade de menos polícia, menos delegacia. Menos polícia, menos delegacia, distância muito grande. Nós podemos falar aqui por São Paulo, né? Muitas vezes as delegacias fecham no período noturno. Você quer ver uma coisa? Não tem delegacia da mulher em São Paulo para você lavrar boletim de ocorrência à noite. Eu preciso lavrar o boletim de ocorrência numa delegacia normal, ao qual a delegacia da mulher, que é para proteger a mulher, ela fecha à noite. Isso é uma discrepância, uma distorção, né? Tem que ser corrigida, né? Tem que ser corrigida. É interessante que nessas estatísticas aí que o pessoal fala que o gaúcho é mais machista, tudo, né? E o sul é a região que tem menos casos de violência doméstica, né? Para mim é um dado aí bem interessante, né? Bem ilustrativo, né? Às vezes as pessoas têm preconceitos, né? Em relação a... criam, assim, certos estigmas, né? Certos rótulos, mas a gente está vendo que realmente é o contrário do que dizem as pesquisas, né? Sim. E o Brasil em relação ao mundo, assim, como que ele está? Olha, o Brasil com relação ao mundo, ele é bem violento, né?
O problema do Brasil é que ele é muito letal, tá? A mulher sofre, vem mais a óbito, tá? Do que em qualquer outra parte do mundo. Nós somos um país violento, infelizmente, o feminicídio no Brasil está muito alto com relação ao mundo. Se nós pegarmos com relação à Europa, o Brasil é mais violento contra a mulher do que a Europa toda. Há mais feminicídios no Brasil do que na Europa toda contra a mulher. Nossa, é terrível esse dado, né? Sim. Agora, quando a gente fala de violência doméstica, ela não é só do homem contra a mulher, pode ser da mulher contra o homem também? Poder pode ser da mulher contra o homem, porém não é enquadrado na Maria da Penha. Aí não tem lei para isso. Não tem legislação para isso. Só se fosse o Zé da Lapa, no caso. Não é nem Zé da Lapa. O que acaba acontecendo? A bem da verdade, existe o quê? Nada mais se a mulher agredir o homem, vai causar lesão corporal. Então lesão corporal de natureza leve, grave ou gravíssima. Aí fica no Código Penal normal. Ou fica no Código Penal normal. Se a mulher ceifar a vida do seu companheiro, não é feminicídio, homicídio normal. Porém, a pena do feminicídio é maior do que a do homicídio. A do homicídio. Então, realmente, a legislação hoje está favorecendo um pouquinho a mulher, né? Sim. Nesse sentido. Não é que favorece. Nós falamos que é uma igualdade de gêneros, sendo que a mulher, ela pela nossa sociedade ter sido patriarcal, tá? Olha, a mulher não pode trabalhar, agora ela pode trabalhar, agora a mulher pode ir e vir. É difícil. Antigamente a mulher não votava. Hoje ela vota. Se nós formos reparar tudo isso, vai demorar um certo tempo. A gente precisa reparar através do quê? Da nossa legislação. Porque o doutor falou de legislação, é uma coisa importante, né? Nós temos até um caso assim foi assim debatido nas últimas eleições, a questão que nós temos leis que protegem a mulher, mas essas leis não são praticadas, né? Sim. Então, quando a sociedade ela mesma permite que a mulher seja discriminada, ela favorece a criação desse ambiente em que a violência é praticada. Caso, por exemplo, dos salários diferentes entre homem e mulher. Sim. A CLT, desde 1930, já proíbe que haja diferença de pagamento de salário para duas pessoas que pratiquem tenham a mesma função. Sim. Então, se uma mulher tem uma função e o homem tem a mesma função e ela ganha menos, a CLT já prevê isso desde 1930. Né? Então, até querendo fazer uma lei especial sobre isso, não sei nem se fizeram, mas a gente vê que só a legislação não adianta. Sim. Se ela não é cumprida. Sim. Né? Então, como que a sociedade pode se organizar para fazer com que essas leis, que criam uma cultura assim, mais igualitária, né, elas sejam realmente cumpridas e esse clima que favorece a violência seja diminuído? Olha, é através da legislação, da educação. São Paulo, existe uma lei estadual onde fala que qualquer pessoa que vá num barzinho, casa noturna, e que é importunada por um homem, ela se reporta ao gerente, tá? O gerente tem que chamar 190, pegar as imagens das câmeras e levar os dois para a delegacia. Por quê? Existe uma lei em São Paulo que não é não. Muitas vezes a pessoa vai numa balada, numa casa noturna, num barzinho, em qualquer época do ano, e passa a importunar a mulher. Como também, muitas vezes a pessoa está sentada, o homem passa e dá um beijo no rosto da mulher sem conhecer, ou dá um selinho na mulher sem conhecer, só por essa disputa entre os homens que fazem uma disputa. Olha, eu vou lá beijar aquela mulher, vai lá e beija. Hoje isso daí é crime, isso não pode. É uma questão bem assim, vamos chamar, bem polêmica, porque nessas baladas entre jovens hoje, é muito comum eles se beijarem, se conhecerem, chegar lá, dar um beijo, depois vira a costa e vai embora, nem conversa com a mulher, né? Então, como que se pode, assim, dividir essa questão? Então, nas baladas, você está com seu círculo social, a outra pessoa está com seu círculo social. O flerte é saudável. A pessoa vai lá, tudo bem, posso te conhecer? Ah, pode.
conversar, tudo bem. Agora, a pessoa vai a esmo, dá um beijo, isso não pode. Então tá ficando pesado agora as baladas. Cuidado, hein, turma. Cuidado que pelo menos em São Paulo agora a lei tá dura. Não é não. Tá duro. Então, doutor, a conversa está bem interessante, né? Esperamos que vocês estejam gostando. Então, pedimos para quem não o fez que se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para notificações. A partir de janeiro, nossos programas vão deixar de ser levados ao ar na quinta-feira, passarão para quarta-feira às 8 horas. Então, esse podcast também está no caso. E deixem o seu like, né? Doutor, foi muito legal a nossa conversa, né? E o público também fez algumas perguntas. Sim. Então, queríamos agora ouvir o nosso público. Olá, doutor, boa noite. Meu nome é Ingrid. Doutora, eu gostaria de perguntar para você o porquê de tantas mulheres aqui no Brasil conseguirem as medidas protetivas e mesmo assim elas acabarem sendo assassinadas por seus ex-companheiros. Ingrid, tudo bem? Por causa da cultura do nosso país, a legislação ela é ineficaz, onde causa a vulnerabilidade da mulher. Essa vulnerabilidade da mulher, muitas vezes ela faz o boletim de ocorrência, a pessoa, o agressor, tem o seu afastamento do lar conjugal, porém, a pessoa tem uma dependência emocional do agressor e volta a conversar com o agressor. Nisso que ela volta a conversar com o agressor, a pessoa já está com uma medida judicial de se afastar, mas se a vítima entra em contato com o agressor, é uma exceção à regra, correto? E quando ela volta, esse agressor não satisfeito com o afastamento, com aquele seu pertencimento, aquela posse da mulher, vai e comete o feminicídio. Olá, boa tarde, sou a Mariana aqui de Diadema. Eu queria saber como que a lei trata a violência psicológica contra a mulher. Mariane, olá. Mariane, a legislação até 2021 não tratava da violência psicológica contra a mulher. A partir de 2021, foi inserido o artigo 147b no nosso Código Penal e passou a considerar a violência psicológica um ilícito penal, tá? A pena varia de 6 meses a 2 anos de detenção. Apenas fica de dia ali, como que... A detenção nada mais como a pena é inferior a 2 anos, vai ser encaminhada para o juizado especial criminal, tá? E lá o juiz, juntamente com o Ministério Público, vai propor um acordo e o agressor vai fazer um acordo judicial e que deve cumprir algumas regras ali determinadas pelo juiz, como pagamento de cesta básica, participação em cursos que combatam a violência doméstica, palestras sobre o tema, durante 2 anos. E no caso da reincidência, assim, essa pena é agravada? Como é que foi isso? A reincidência, ela perde o status de primariedade e a pena pode ser agravada, majorada, e dependendo se a pessoa cometer isso em série com várias mulheres, a pena é majorada e não é só um crime, né? São 10 ou 12 delitos que ele fez de forma reiterada. Aí já daria reclusão mesmo. Aí já daria reclusão. Que é quando a pessoa fica de presa mesmo. Ela fica presa. Oi, meu nome é Maria Sivônia, sou de Diadema, São Paulo. Eu queria saber qual o prazo para fazer um boletim contra a violência doméstica. Olá, Sivone. O prazo para fazer o boletim de ocorrência tem um prazo decadencial de 6 meses, mas se a mulher sofreu violência doméstica, ela tem que procurar a autoridade policial de imediato, porque o juiz já vai realizar o afastamento do lar do agressor, tá? Para não ter mais contato com a vítima. Se demorar 6 meses, tá? Pode ser que a vítima, o agressor ceife a vítima
safe a vida da vítima. E no caso aqui, doutor, se ela não fizer o BO em 6 meses, a gente sabe que a prescrição do crime de violência doméstica parece que é de 18 anos depois que ela completa a maioridade, não? É só para casos de coisa do menor? Não, é só para menor. Só para menor. Só para menor. Tá? Maior não exercitou dentro dos 6 meses, infelizmente prescreveu. Então fica prescrito. E no Fica caso, prescrito. nesse caso que a gente teve, no caso daquele João de Deus, João de Deus, né? Sim. Que apareceram mulheres fazendo denúncias assim depois de muitos anos. Tinha, a bem da verdade, lá é um caso bem complexo. Por quê? Porque fizeram boletim de ocorrência à época, porém as nossas autoridades policiais não foram a fundo e era um caso de serial killer, né? Não era violência doméstica, no caso. Não era violência doméstica, era estupro. Infelizmente, o caso foi reaberto, tá? E puderam ser punidos. Como também várias pessoas denunciaram o Thiago Brenan, tá? E o caso, à época, não foi bem apurado, foi arquivado, mas nada impede o quê? De que o Ministério Público reveja esses casos arquivados, tá? Porque se trata de uma pessoa com potencial lesivo à vítima, violento. Então, o Ministério Público solicita que reabram os casos, colham novos depoimentos e investiguem. Doutor, parece assim, que nesse caso da violência doméstica, essa legislação do prazo de decadencial de 6 meses tem que ser alterada, né? Porque às vezes a mulher não consegue tomar aquela decisão tão rapidamente, ela passa por um processo psicológico de que ela leva em conta vários fatores, pensa nos filhos, pensa que o marido pode ser preso, mas chega uma hora que ela... A parte financeira. E chega uma hora que ela não consegue mais se conter. E aí pode ter passado já os 6 meses. Parece que a gente tem uma falha legislativa muito grande aí, né? Essa falha está sendo revista e existe um projeto de lei lá no Congresso Nacional que aumenta de 6 para 12 meses, tá? Esse projeto de lei tramita desde 2021, porém ainda não foi aprovado. Esperando seja aprovado, eu acho que 12 meses também é pouco, tinha que ser uns 5 anos pelo menos, que a mulher não consegue às vezes se desvencilhar de certos temores tão cedo, né? O temor psicológico, o terrorismo psicológico de uma grandiosidade, muitas sessões de terapia, porque se você vai na terapia, tá? Nós que atuamos nessa área, tá? No mínimo, o terapeuta, para analisar o caso, tanto solicita 4 sessões, ou seja, 4 sessões com intervalo de 1 semana, para ver se os fatos batem mesmo. Não estamos falando que as mulheres são fantasiosas, mas eu preciso de um laudo psiquiátrico, de um laudo psicológico, que para a mulher que sofre violência há anos ou há décadas, para ela falar tudo em uma sessão de 50 minutos é pouco. Imagine 4 sessões no mês de 50 minutos. Ainda é pouco. Então, para ter um relatório que embase isso, tem que ser de no mínimo 5 anos. Mas a gente sabe que o nosso legislador vai fazer no máximo de 12. Doutor, muito, muito obrigado aí pela sua participação, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, ative o sininho, deixa aí o seu like, né? E a gente queria deixar assim abertas ao doutor as últimas palavras de despedida do nosso público, né? E também informar aí o seu melhor contato para quem quiser continuar a conversa e saber alguma coisa a mais. Eu agradeço ao Dr. José Miranda pela oportunidade, por esse podcast sensacional que está sendo um sucesso no Brasil todo. E os nossos contatos para quem quiser continuar o nosso papo, ou perguntar, ou tirar dúvidas, através do WhatsApp do escritório, telefone 11 99886 6567, falar comigo mesmo, Dr. Paulo Vinícius Inzili, que eu respondo todas as dúvidas e estou aqui para ajudar todas as pessoas que sofreram violência doméstica. Então tivemos aqui mais um podcast, doutor, por favor, sou José Cavalcante. Então
vamos se inscrever no canal, deixar o seu like, né? E continuem conosco toda quarta-feira a partir de janeiro e esse mês de dezembro ainda às quinta-feiras. Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. Até mais.